Estamos ao vivo com mais uma edição do Bate-Papo FGV, que recebe especialistas da Fundação Getúlio Vargas para debater assuntos atuais, como a reforma trabalhista, nosso tema de hoje. Vamos conversar com o professor e economista Fernando de Holanda Barbosa Filho, do IBRE. E convidamos vocês a participarem enviando perguntas ao longo do programa. Fernando, obrigada pela presença. Obrigado, prazer é meu. Na última terça, o Senado aprovou a reforma trabalhista por 50 votos a 26, mas ainda estamos longe do formato final da reforma, que ainda vai passar por mudanças. Os empresários enxergam a reforma como uma flexibilização e modernização da CLT, e muitos trabalhadores e entidades, como a OAB, estão contra a reforma. Como é que você avalia esse cenário? Olha, eu acho que a reforma ela já vem com bastante atraso. Se você levar em consideração que a gente tem uma informalidade do emprego de mais de 30%, 14% dos empregados, se você considerar ainda os trabalhadores com conta própria, você tinha uma legislação na qual mais de 50% da força de trabalho estava excluída. É impossível você fechar os olhos para a necessidade dessa mudança. Então eu vejo com bons olhos as modificações feitas, a flexibilização dada que visa justamente incorporar as pessoas que estavam excluídas. Ou seja, você vê muita reclamação de quem está dentro do mercado de trabalho formal, mas a gente tem mais de 50% da força de trabalho fora. Então é natural que você busque alguma mudança para incorporar esse montante de pessoas que tinha sido virtualmente esquecido pela legislação antiga. Certo. Agora, a gente vive num momento totalmente diferente, né, de quando foi feita a consolidação das leis do trabalho. Isso foi em 43, pelo Vargas. E, na sua opinião, a reforma já deveria ter acontecido antes, com um cenário político e econômico mais favorável, em outro momento? Olha, muito tempo se discute tanto a reforma trabalhista como a reforma da Previdência, né? Ou seja, o Brasil tem a necessidade dessas reformas, sempre se falou do problema da elevada informalidade no Brasil. A CLT, como é natural, ou seja, uma legislação, naquele período é impossível prever trabalho remoto e todas as modificações que houve na forma de se trabalhar, na forma de se produzir no mundo. Então era natural que tivesse também uma modernização nesse sentido, incorporar algo que não existia na CLT. Não existia o trabalho remoto, ou seja, o home office, que está virando cada vez mais normal. E, de novo, seria um erro se não fazer uma legislação que incluísse isso. Mas, de novo, reforçando o primeiro ponto, a gente tinha uma legislação na qual mais de 50% da força de trabalho brasileira estava fora dela. Trabalhadores conta própria que não contribuíam para o sistema, trabalhadores sem carteira, ou seja, sem os seus direitos, eram a maioria ou quase 50% da força de trabalho. É impossível fechar os olhos para esse problema. A legislação, buscando dar maior flexibilidade, ela, de certa forma, ela busca atender esse público que antes não era atendido. Certo, Fernando. Agora, a reforma altera dezenas de artigos da CLT, afetando regras de jornada de trabalho, férias, trabalho remoto, entre outros pontos. Quais os principais impactos para os 33,3 milhões de brasileiros hoje empregados com carteira assinada e que já podem começar a ter as regras alteradas de contrato ainda esse ano? Olha, acho que a principal mudança é no fato de que a nossa legislação anterior à CLT, ela é muito flexível na mudança de trabalho. Eu posso demitir, eu posso contratar. Mas uma vez que o contrato de trabalho esteja em vigor, existe muito pouca margem de manobra para um acordo entre empregado e empregador. Por exemplo, um clássico desse é a crise que a Embraer teve em 2008, 2009, na qual ela teve cancelamento das encomendas de avião, e ela fez um acordo com seus empregados. E havia uma redução da carga de trabalho e com uma redução de salário. Esse acordo não foi viabilizado pelo TRT. O TRT falou que o acordo era ilegal. A solução à época foi a Embraer demitir. O TRT falou que era ilegal ela demitir e fazer um acordo para demissão. Ou seja, hoje em dia, esse trabalhador ele estaria mais protegido porque ele sabe que existe uma outra possibilidade para a empresa que não demiti-lo. Eles podem sentar na mesa, fazer um acordo, e esse acordo vai ter que ser aceito pelo TRT, porque agora a lei fala que esse acordo, se for respeitada a negociação coletiva, os trabalhadores representados, esse acordo vai ter que ser validado. Então vai acabar essa insegurança jurídica se pode ou não haver o acordo. Em muitos casos, a empresa e o empregado
faziam o acordo, estava todo mundo achando que estava sacramentado, e anos depois um trabalhador entraria na Justiça do Trabalho, e a Justiça do Trabalho daria ganho ao trabalhador, ou seja, a empresa jamais sabia o real custo do seu trabalho até demitir o trabalhador. E essa insegurança, essa incerteza, faz com que a empresa ao longo do tempo ela contrate menos. Já que eu não sei quanto que vai me custar, ela vai se precaver, eu vou né? me precaver, eu vou reduzir o meu custo ao máximo. Isso vai mudar completamente com... Isso, a legislação atual, ela visa justamente reduzir essa insegurança jurídica. De novo, no Brasil a gente tem aquela coisa que a lei pega, a lei não pega. A intenção é essa. Se o resultado final vai ser esse, ou se ainda vão ter decisões dos tribunais regionais do trabalho, ou dos juízes do trabalho, contra esse tipo de procedimento, a gente vai aprender ao longo do tempo. É como se fosse a lei do cinto. Não vai pegar, pega. Vamos ver se essa lei pega. Na sua opinião, ela pega? Eu acredito que sim. Eu acho que você não tirou direito, você deu a possibilidade das pessoas negociarem. Ou seja, negociado não é imposto. Tá? Então você abre uma possibilidade para um acordo ser feito. E, em geral, no acordo as duas partes ganham. Então eu acho que ela tem tudo para funcionar. Essa parte do negociado sobre o legislado. E a reforma pode favorecer ou você acha que ela não deve interferir na recuperação da economia? Olha, a recuperação da economia ela depende de vários fatores. Tá? Uma solução do problema estrutural da nossa economia, que é esse problema fiscal que a gente vive, a gente vai necessitar de um ajuste fiscal forte nos próximos anos. A expectativa que esse ajuste seja realizado é fundamental para a recuperação. Vai ser necessária ainda, por exemplo, uma reforma da Previdência. Um sinal de que possa sair alguma coisa da Previdência, dada a atual crise política, que a gente sabe que não vai vir o que tinha sido proposto antes, também fortalece. Não é a reforma trabalhista em si que vai gerar a recuperação de postos de trabalho. Mas uma vez que a economia comece a sua escalada, comece a sua recuperação, a nova legislação tende a gerar mais postos de trabalho do que seriam gerados numa mesma recuperação econômica com a legislação anterior. Agora, justamente, esse é o grande desafio dos países, né? A geração de empregos. Vários prevêem a criação de vagas em áreas como a construção civil e o comércio, que são atividades intermitentes. A reforma visa reduzir a informalidade e trazer mais segurança jurídica às empresas, como a gente estava falando agora há pouco. Mas de que forma ela pode reduzir a insegurança? Justamente com o fato de que agora diversos mecanismos na nova lei, em tese, não vão permitir interpretações distintas daquilo que foi feito anteriormente. A gente sabe que existe no direito a hipossuficiência, o trabalhador sempre está em condição mais frágil de negociação. A nova legislação permite a negociação, inclusive individual, do trabalhador, e essa negociação ela vai ser confirmada, né, se a legislação de fato for respeitada. Então, isso, de certa forma, favorece aos trabalhadores e aos empregadores encontrarem um trabalho. Eu vejo essa reforma muito em linha do que foi feito na Alemanha, as Ratsreformas do mercado de trabalho. O desemprego alemão caiu 3 pontos percentuais com essa reforma trabalhista. Ou seja, eu vejo que a gente tem um potencial de reduzir a taxa de desemprego ao longo do tempo no Brasil. Obviamente, a taxa de desemprego não vai cair pelo simples fato que tem a legislação nova. Se a crise continuar na proporção atual, nenhuma legislação, qualquer que seja, vai ser capaz de gerar trabalho. Tá? Saindo da crise, essa nova legislação, ela tende a potencializar a recuperação em termos de geração de postos de trabalho. A legislação visa flexibilizar, o que em tese vai gerar mais oportunidade de trabalho, sim. Outros países, como eu acabei de mencionar, a Alemanha, a Espanha também fez uma reforma similar, tenderam a reduzir a taxa de desemprego. Qual é o lado negativo, se a gente pode assim falar? Essas pessoas que estavam excluídas do mercado de trabalho, que em geral são as menos produtivas, que são as últimas a serem escolhidas, então elas não foram empregadas porque os mais produtivos foram contratados primeiro, elas vão encontrar uma possibilidade de emprego. Quando elas forem contratadas, elas naturalmente vão ganhar menos do que quem foi contratado anteriormente. Então você deve ter um aumento da desigualdade salarial, o que é positivo, dado que a pessoa antes não tinha uma desigualdade porque ela nem ganhava salário. É melhor ela ganhar um salário, mesmo que seja um diferencial maior em relação ao mais produtivo, do que ela ficar excluída do mercado de trabalho. Certo. Vou aproveitar para convidar todo mundo aqui que está assistindo a gente para enviar perguntas ao longo do programa, para que a gente consiga esclarecer as dúvidas e incrementar o nosso bate-papo.
Vamos lá, a gente está aguardando as perguntas de vocês. De que forma a reforma afeta as contas da Previdência com a regularização dos contratos de autônomos e as menores alíquotas de contribuição previdenciária? Olha, essa reforma ela não contém nada que mude a legislação anterior. Tá? Um temor que as pessoas têm é que, olha, como foi aprovada a terceirização, as empresas vão demitir todo mundo, contratar todo mundo terceirizado amanhã, mas ela vai ter que contratar isso de uma outra empresa. E outra empresa continua tendo que recolher os direitos trabalhistas. Tá? Se você quiser transformar o seu empregado atual no MEI, no microempreendedor individual, para fugir de imposto trabalhista, tenho certeza que a Justiça do Trabalho vai falar que isso é fraude e vai cobrar o imposto devido. Eu acho que a questão que a gente tem que se preocupar é o mercado de trabalho está se modificando ao longo do tempo. Tá? Será que a forma de coletar a contribuição previdenciária que a gente tem hoje em dia, que começou lá atrás, ela vai ser a mesma para o futuro? Isso é uma discussão que está em aberto e deve ser debatida para saber para onde que o mercado de trabalho vai. Mas a legislação em si ela não mudou nada. Tá? Todos os direitos trabalhistas, de arrecadação sobre folha, FGTS, tudo isso está mantido. Esses direitos não foram revogados e eles não são passíveis de negociação. É uma dúvida muito grande. INSS, FGTS, nada disso pode ser negociado. Férias não pode ser negociado. Tá? Então, é o seguinte, a forma continua exatamente anterior. Tá? Fala-se muito que terceirizar é precarizar. Não. Terceirizar não é precarizar. Toda a legislação anteriormente vigente, ela continua valendo. O empregado continua tendo que recolher os 8 ou 11% de INSS, o empregador 20%, o fundo de garantia e assim por diante. Tá? Se você tentar burlar, transformar um MEI num empregado, eu tenho certeza que a Justiça do Trabalho vai falar, isso é fraude, não é esse o sentido da lei. Correto. Qual a sua avaliação sobre o fim do imposto sindical e a perda de força dos sindicatos, se é que ela vai existir com esse término do imposto? Eu sou a favor do fim do imposto compulsório, porque você tem milhares de sindicatos no Brasil que não representam ninguém. O sindicato ele tem uma fonte de receita, ele virtualmente não tem o interesse em representar o suposto representado, que é o trabalhador, visto que ele recolhe o dinheiro de qualquer forma, representando bem ou representando mal. Eu vejo que essa mudança ela tende a fortalecer o bom sindicato. O sindicato que de fato briga pelo seu trabalhador sindicalizado, esse sindicato vai se fortalecer, o trabalhador vai querer contribuir para esse sindicato. Já o sindicato que não representava ninguém, felizmente vai acabar a fonte de receita dele. Ou seja, um sindicato, você tem vários exemplos, sindicatos que existem, são controlados por famílias há décadas e não representam virtualmente ninguém, mas estão todos os dirigentes estão bem de vida. Isso vai acabar. Agora, você vai, obviamente, essa reforma, ela vai estimular uma outra reforma, que é a reforma sindical. Ou seja, como melhor representar, será que a gente deve ter unicidade sindical ou não? Eu, por exemplo, acho que não. Tá? E várias dessas coisas vão ter que ser discutidas. Os sindicatos vão querer discutir isso. Tanto a representação patronal quanto a dos trabalhadores. Mas os pontos favoráveis para a terceirização? Olha, a terceirização ela é mal compreendida muitas vezes. Né? O pessoal fala em terceirização e acha que terceirizar é precarizar. Uma pergunta que uma vez eu ouvi de uma pessoa da Justiça do Trabalho é: como é que eu vou colocar um empregador no meio entre você e o seu contratado e você ainda vai ganhar dinheiro se não for sonegando as obrigações trabalhistas? A resposta é bem simples, tá? Especialização. Um trabalhador especializado em uma determinada função, ele tem uma produtividade mais elevada do que um trabalhador genérico, ou uma firma que tem que fazer tudo. A minha empresa não vai terceirizar aquela atividade na qual eu sou bom em fazer. Porque aquilo é meu ativo. Eu vou terceirizar aquilo que eu faço mal. E aquilo que eu faço mal eu não vou terceirizar para Zé ninguém. Eu vou procurar o cara que faz bem. E esse cara que faz bem vai me dar maior produtividade, vai tirar o ganho dele aí. A minha empresa vai ter mais produto pagando a mesma coisa, vai pagar menos para ter o mesmo produto. O cara vai ganhar uma receita suficiente para cobrir todos os seus custos e ganhar dinheiro. E a economia com isso ganha produtividade. Tá? A terceirização que é defendida não é a terceirização para buscar não pagar os direitos trabalhistas. Isso, de novo, é fraude. A gente não deve ser contra uma legislação porque potencialmente alguém vai fraudá-la. Se alguém fraudar a nova legislação, ou seja, alguém criar
uma empresa para terceirizar, que ela não recolhe os direitos trabalhistas, ou seja, o trabalho está artificialmente mais barato porque a lei não está sendo cumprida, essa empresa tem que ser enquadrada. Eu, particularmente, acho que deveria ter a responsabilidade solidária nesse caso. Qual a diferença? Tem responsabilidade solidária e subsidiária. Né? Ou seja, o contratado só poderia ser acionário na subsidiária depois, quer dizer, o contratante, desculpa, só poderia ser acionado pelo trabalhador depois que a empresa contratada o fosse. E como isso é o que acontece hoje em dia, muitas vezes o cara aciona a empresa terceirizada, ela não existe, e depois ele vai buscar os direitos da empresa que contratou, isso demora muito tempo, o trabalhador não recebe, etc. A nova legislação, a 4330, que ainda não foi votada, ela permite que o contratante da terceirizada retenha as obrigações trabalhistas e possibilitaria, com a responsabilidade solidária, o trabalhador processar direto a empresa que contratou o terceirizado. Por que isso, na minha opinião, é positivo? Porque se eu quero contratar alguém e eu já posso recolher o direito trabalhista, eu já diretamente recolho, pago, e eu só vou contratar a empresa se de fato eu for ter ganho de produtividade. Aquela empresa que existe, e existiu bastante no Brasil, tá, que estava lá para fraudar, não recolher os direitos trabalhistas e com isso ficar mais barato, isso não é o que a gente está defendendo. Adicionalmente, tem uma distinção muito complicada de se fazer, que a terceirização no Brasil só poderia ser feita em atividade meio, não em atividade fim. A figura de atividade meio e atividade fim hoje em dia, elas são impossíveis de serem distinguidas, na minha opinião. Por quê? Ou seja, tem um caso da Vale, que ela, obviamente, ela precisa de explosivos para abrir uma mina. Só que a atividade de explosão de mina no mundo inteiro é terceirizada. Por quê? Porque tem empresas no mundo especializadas em explodir cada tipo diferente de rocha. Porque você gasta menos explosivo, polui menos, etc. Você obrigar que a Vale internalize isso em vez de poder contratar alguém é tirar a competitividade dessa empresa. Tá? Então, assim, explosão, obviamente, se não tiver explosão não vai ter mina, mas se atividade meio ou atividade fim? Um juiz entendeu em Minas Gerais que é atividade fim. A interpretação de cada um, né? A lei, de certa forma, você acabando com essa distinção entre atividade meio e atividade fim, vai permitir que a Vale ganhe essa produtividade. Ela não está contratando essa empresa para fugir de normas trabalhistas. Ela está contratando essa empresa porque ela é mais eficiente em explodir pedra do que ela. Tá? Outro exemplo teve de uma empresa de papel e celulose que tinha terceirizado a corta das árvores. Tá? Essa terceirização de cortar a árvore foi proibida. O que essa empresa fez? Ela foi comprou um equipamento que fez isso e todos os trabalhadores foram demitidos. Então, muitas vezes você fingir ou achar que está... Eu fingi a palavra incorreta. Você acha que está protegendo um determinado grupo que acaba não sendo protegido. Por que esse grupo não vai ser protegido? Ele não vai ser protegido porque a firma vai reagir e o emprego supostamente protegido ele vai simplesmente acabar. Tá? Então, a terceirização ela é importante, o fim da distinção entre atividade meio e atividade fim é super importante, porque hoje em dia a empresa, com medo muitas vezes de terceirizar e o juiz entender que fosse uma atividade fim e não meio, ela não terceirizava. Você perde ganhos de produtividade, empresa menos competitiva fecha no mundo globalizado. Cadeias globais de valor, a gente querer definir o que é atividade meio e atividade fim é muito complicado. Obrigada a vocês que já estão mandando perguntas aqui para a gente sobre reforma trabalhista. Acabamos de receber uma. Como será implantada pelo governo a nova modalidade de rescisão de contrato de trabalho, onde o empregador e empregado entrarão em acordo para a extinção do contrato de trabalho? Olha, essa lei, isso não existia anteriormente na CLT. Na CLT, o trabalhador podia ser demitido por justa causa ou sem justa causa. Com justa causa, o trabalhador não tinha acesso ao saque do FGTS, por exemplo, tá? E com justa causa ele ganhava a multa do FGTS e mais o direito de sacar. A nova legislação, se não me engano, quando você tem um acordo entre empregado e empregador para demissão, tem 80%, o desligamento, ele pode sacar 80% do seu fundo e não incorpora a multa. Por que isso é interessante? Porque, anedoticamente, todo mundo conhece um caso que o empregado queria ir embora, o empregador não queria demiti-lo, porque ia ter que pagar a multa, eles faziam um acordo, simulava-se uma demissão, devolvia-se a multa para o empregador
e assim ele recolhia o seu direito. Agora não vai ter que fingir nada. Ou seja, e se o trabalhador não quiser, não concordar com esse acordo, alguém pode falar, o empregador vai impor esse acordo. Se o cara já vai ser demitido, não tem acordo a ser imposto. Ou seja, ninguém piora com essa nova possibilidade. Simplesmente vai poder ter um acordo formal entre o empregado e o empregador, na qual o empregado vai poder acessar 80% do seu fundo. Muito melhor do que a situação anterior, onde se simulava muitas vezes uma demissão por justa causa, ou muitas vezes forçava-se uma demissão por justa causa para poder ter acesso ao fundo. Agora você tem uma modalidade na lei que permite a extinção do contrato de trabalho, com as duas partes acordando, e ainda permite o trabalhador sacar seu fundo. E nesse caso ele não teria acesso ao seguro-desemprego? Nesse caso, a legislação fala, olha, como você está querendo sair, e o seguro-desemprego é um seguro que a sociedade fez para quem perde o emprego, não para quem quer mudar de emprego, tá? Ele não teria acesso. Então você flexibiliza mais uma vez a relação trabalhista e dá uma olhada, vai ter que ser com a anuência do trabalhador. Então não existe nenhuma perda de direito. Na verdade tem um ganho, que o trabalhador antes ele tinha que mentir ou forjar ou criar alguma situação para sacar o fundo, agora eles podem sacar o seu fundo de comum acordo. Agora, do ponto de vista conjuntural, a lei deverá permitir reduzir os custos do trabalho, o que pode aumentar a desigualdade. Como é que fica essa equação, na sua opinião? Olha, eu acho que ele vai permitir algumas reduções de custo, mas, de novo, nenhum direito desses fundamentais que incide sobre o custo de trabalho, ele pode ser negociado. O governo não permitiu negociar o INSS, que vai para o governo, não permitiu negociar o FGTS, nada disso está sendo negociado. Então não vai haver redução do custo de trabalho nesses custos específicos. O que vai se reduzir o custo de trabalho é que vai acabar, de novo, a insegurança jurídica. Como a insegurança cai, o custo visto pelo trabalho vai cair, isso tende não só a criar mais postos de trabalho, mas também a formalizar mais. Tá? Não é assim, reduziu-se o custo porque perdeu-se o direito. Os direitos estão todos garantidos, o governo não abriu mão de recolher o INSS, tanto do empregado quanto do empregador, o FGTS continua sendo recolhido e todas as outras cobranças que existem sobre a folha de pagamento. O que existe agora, em tese, se de fato a lei se comprovar eficaz, vai ser que vai aumentar a segurança jurídica, aquela incerteza sobre se você custa 100 ou 130 ou 80 vai acabar, e eu sabendo quanto que o meu trabalhador custa, ou o meu empregador sabendo quanto eu custo, ele vai estar disposto a contratar mais. A gente está agora chegando no final do programa. Tem alguma observação que você gostaria de fazer? Algum tema que você acha relevante a gente conversar aqui? Olha, eu vejo, de forma geral, a reforma como muito positiva, né? E assim, as pessoas falam, pode dar errado. Pode. Reforma, alguns canais que a gente está falando podem não funcionar da forma como esperado e você pode ajustar a lei. A lei não tem que ser imutável tanto tempo a mesma legislação como durou a CLT. E vamos lembrar que a CLT ela gerou 50% da população fora de trabalho. Eu não posso ver isso como um sucesso indiscutível. Tá? Então, eu acho bem natural que você, a partir de agora, tá, com a lei sendo implementada, possivelmente vão existir erros e acertos. Eventuais erros deverão ser ajustados e os acertos aprofundados. Eu acho que é natural do processo democrático, não só a discussão que teve no Congresso para mudança, mas como qualquer mudança futura. Lembrando que a CLT não foi esse sucesso todo. De novo, 50% da força de trabalho está excluída da CLT. Por que não mudar algo que exclui 50% da força de trabalho? Sim. A gente acabou de receber, a gente está na reta final aqui do programa, a gente acabou de receber mais uma pergunta. Os direitos das mulheres trabalhadoras. Como mudam seus direitos na nova regra? Olha, a nova regra, a única coisa que eu me lembro que vai especificamente contra a mulher é mulher grávida em trabalho supostamente insalubre, que antes com autorização médica ela poderia fazer, e teve-se uma discussão no Senado se isso seria ou não chancelado pelo presidente Temer. O Rodrigo Maia falou ontem que não vai mudar nada. Então eu acho que o que vai mudar é que você vai permitir, se de fato o presidente Temer não vetar e aí não for editado uma MP evitando isso, eu acho que essa é a nova mudança. De novo, eu não vejo que o mercado de trabalho está punindo a mulher diferentemente ou beneficiando ela. Tá? A mudança de legislação talvez fosse a cobrança de mulheres que gostariam de estar trabalhando, elas
trabalham no que gostam, estavam grávidas e a firma tem que afastá-la. Por que a firma tem que afastar? Porque senão ela seria punida anteriormente. E possivelmente ela pergunta, mas meu médico fala que eu posso trabalhar, por que eu não posso trabalhar? Tá, essa é uma discussão que eu acho que a gente tem que ter e tem que ser aprofundada. Tá, eu entendo que é um tema polêmico, e de novo, isso tudo pode ser ajustado. Da mesma forma que se aprovou a lei, pode se aprovar um MP revogando isso ou não. Sim. Essa que eu me lembro é a única parte específica a mulheres. Eu sinceramente não tenho opinião definida sobre isso. Se um médico fala que a pessoa pode trabalhar, eu como economista não veria nenhuma possibilidade para não fazê-lo. Mas, obviamente, devem existir argumentos de outra ordem falando que não deve se autorizar e eu não me sinto habilitado a discutir isso. Ah, ótimo. Muito obrigada pela presença. Obrigada a vocês que participaram. E qualquer informação sobre a FGV você pode ter no portal fgv.br. Até a próxima.